Boa tarde, meninos. Vamos lá para mais uma aulinha de biologia, tá? Vamos continuar a questão dos biomas, certo? Mas agora a gente vai trabalhar os biomas brasileiros. Nesse caso, a gente não vai falar muito sobre os biomas, até porque todos os biomas brasileiros, eles estão dentro de um bioma mundial que a gente já viu na aula passada. Então, vamos lá para o nosso material para acompanhar juntamente comigo. Então, primeiro ponto que a gente tem que entender, que eu acho assim, que é um ponto fundamental, é você perceber a questão dos biomas no mapa, né? Porque eu poderia perguntar assim para você, o Cerrado, ele compreende São Paulo? Você poderia dizer para mim, não, professor, São Paulo geralmente é Mata Atlântica, mas veja só, Cerrado compreende São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Piauí. Se eu perguntar, no Maranhão tem floresta amazônica? Tem, ó. Então, muito cuidado, viu, meninos? Muito cuidado com a distribuição geográfica dos biomas, certo? Muito cuidado com a distribuição geográfica dos biomas, ok? Então, cuidado, é o primeiro ponto. Bom, a Amazônia. A Amazônia ela é uma floresta tropical, né? Nós sabemos que é o maior bioma brasileiro, com cerca de 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Eles está presente aí em vários estados, né? Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Amapá, Roraima, Mato Grosso, Maranhão. Então, mais de 40% do país é caracterizado pela Amazônia, né? A vegetação é uma vegetação de grande porte, né? Com aqueles dosséus superior, subarbusto e chão da floresta. Nós temos ainda a grande presença de rios, né? A Amazônia, ela é uma das riquezas mundiais em relação à água doce, certo? Nós temos aí árvores extremamente conhecidas como castanheira do Pará, o açaí, né, o guaraná, o cupuaçu, tá? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Amazônia no sentido de degradação. Nós sabemos que a Amazônia ela sofre muito com o desmatamento, principalmente da indústria madeireira. Porém, a Amazônia hoje também está sendo utilizada, né, em grande quantidade, digamos assim, para agricultura e para pecuária. Então, é um bioma que ele vem sendo destruído dia a dia, certo? E é preocupante porque a Amazônia ela é um dos biomas que sustenta aí o nosso mundo, como eu disse para vocês, né? É a maior bacia hidrográfica do planeta e, logicamente, matando a vegetação, você vai secar os rios, tá? Então é muito preocupante. Nós tivemos aí, né, no ano passado, na época da seca lá, um grande incêndio que destruiu uma grande área da Amazônia, né? Isso aí também provavelmente vai cair nos vestibulares esse ano, certo? Mas a Amazônia, como eu disse para vocês, é o pulmão do mundo, é o nosso maior bioma e a Amazônia hoje é a queridinha dos olhos do mundo justamente pela questão da água doce, né? Pela questão aí também dos farmacos que são elaborados a partir de plantas da Amazônia, tá? Então, muito cuidado com esse bioma aí. Mata Atlântica. Bom, também é uma floresta tropical. O próprio nome diz Mata Atlântica, por quê? Porque ela é uma floresta que ela cerceia aí, né, a parte costeira do Oceano Atlântico. De acordo com os dados do IBGE, é o bioma mais destruído, só restando 5% do bioma original. Obviamente é entendível porque que a Mata Atlântica sofreu todo esse processo de degradação, né? Principalmente pela ocupação humana, pela urbanização, pelo extrativismo, porque lá nós temos madeiras de lei como pau-brasil, o IP. Na verdade, a Mata Atlântica ela vem sendo explorada desde a colonização, né? A colonização portuguesa já explorou a Mata Atlântica ao máximo, a parte aí tanto de minério quanto também, principalmente a parte aí, né, de madeira de lei, certo?
Então, a Mata Atlântica é um dos biomas mais degradados. Hoje nós podemos ter ela somente em parques nacionais e pequenas faixas, né, em cidades que continuam aí zelando, né, em parques, tá? Então, como eu disse para vocês, é uma área, né, que nós temos aí também uma grande bacia hidrográfica, né, dentro da floresta da Mata Atlântica, certo? Lá nós temos espécies endêmicas que só existem lá, como por exemplo o mico-leão da cara dourada, o mico-leão dourado, né? Nós temos aí, por exemplo, algumas plantas que também nós temos em grande quantidade lá, que é as plantas epífitas, bromélias e orquídeas, tá? Mas como eu falei para vocês, a Mata Atlântica ela foi degradada pela ocupação humana, também foi degradada pela agricultura e assim por diante. Então, é um bioma mais desmatado que nós temos hoje, é a Mata Atlântica, tá bom? Mata de Araucária. Bom, algumas literaturas colocam que a Mata da Araucária é a Mata Atlântica, faz parte da Mata Atlântica. Outras colocam que a Mata de Araucária é um bioma específico, tá? Mas a Mata de Araucária, ela ocupa ali a região mais fria da região sudeste e sul, né? Sul do Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Como eu falei para vocês, é um bioma que nós temos aí tipicamente em regiões frias. A principal planta que nós temos é o pinheiro do Paraná, que é a Araucária angustiflórea, que são árvores que atingem 25 metros de altura, né? As folhas são adaptadas para a região fria, né? Folhas aciculiformes em forma de agulha e assim por diante. Foi um ambiente muito degradado pela exploração da madeira, foi um ambiente muito degradado pela urbanização, né? Pela ocupação da pecuária e da agricultura, tá? Hoje em dia nós também temos pequenos bolsões desse bioma que são protegidos em parques, tá bom? Cerrado, o segundo maior bioma do nosso país, abrange aí vários estados, né? Minas, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Maranhão, São Paulo, Paraná, uma partezinha do Distrito Federal também tem cerrado, tá? E o cerrado hoje também vem sendo muito degradado, principalmente pela utilização do seu solo em relação à agricultura e à pecuária. O solo do cerrado, ele tem uma riqueza de minerais que, de certo ponto, né, tem até uma alta toxicidade, principalmente do alumínio. Porém, qual que é a grande vantagem do cerrado? É um bioma extremamente plano, né, formado principalmente aí por planaltos. Então, o que acontece? Nós temos um regime pluviométrico muito bom, nós temos um solo, né, digamos assim, plano, e isso faz com que o cerrado seja um dos principais biomas utilizados, principalmente aí na agropecuária, tá? Como eu disse para vocês, o solo, ele é rico em gramíneas, as árvores do cerrado são de pequeno porte, raízes profundas, cascas grossas, folhas pequenas, né? O solo é rico em minerais e, de certa forma, é até tóxico em alumínio, por isso que o solo tem que ser corrigido em algumas ocasiões, né? A vegetação é bem abundante, ipê, piqui, buriti, jatobá, arnica, faveira, palmeiras, certo? O capim dourado, que é uma folha utilizada no artesanato, tá? A nível de vegetal, de animal também, nós também temos aí uma grande diversidade de animais, o lobo-guará, como por exemplo aí, ó, é um dos ícones do cerrado, onça pintada, peixes, anfíbios e assim por diante. O cerrado ele é um hotspot, né? O que é um hotspot? Hotspot hoje é classificado pelos os grandes cientistas do meio ambiente como áreas de extrema fragilidade, certo? Como áreas de extrema ameaça a nível de extinção de espécies. Hoje nós temos dois hotspots, né? O Cerrado e a Mata Atlântica, que são áreas
de conservação iminentes, né, incessantes, para que não haja extinção de espécies, tá bom? Caatinga, bom, é um bioma típico aí do nosso sertão nordestino, né? Nós temos aí a Caatinga como um bioma extremamente seco, com uma pluviosidade bem reduzida, né? Bem pequena a nível anual. Em alguns locais nós não temos nem chuvas durante o ano, geralmente é de 2 em 2 anos e assim por diante, depende muito, tá? É um clima aí severo, com a temperatura árdua, né, durante o período de verão, certo? Mas nem por isso o cerrado ele se torna um bioma morto. Na verdade, existe grande diversidade na Caatinga, desculpa. Existe grande diversidade na Caatinga. Então, a Caatinga ela tem como principal característica aquelas plantas xerófitas, né? São plantas adaptadas à região seca, que algumas perdem as folhas na época mais quente do ano, tornando a Caatinga aí um ambiente, né, de plantas secas, sem folhas, retorcidas e espinhentas. Porém, quando vem a chuva, essas plantas brotam novamente as folhas, né? E plantas adaptadas a essa região, como por exemplo os cactos, né? As cactáceas, certo? Então nós temos aí a Caatinga como um bioma pouco devastado por conta da sua baixa pluviosidade. A agricultura e a pecuária não são interessantes, né, na Caatinga, certo? Mas é utilizada aí principalmente para apicultura, produção de mel com as próprias abelhas nativas, tá bom? Certo? Bom, Pantanal. Pantanal ele é uma planície inundável, né? Na verdade, o Pantanal ele é um ecótono. Ele é formado aí pelo cerrado, pela Mata Atlântica e pela floresta amazônica. Ele é um ecótono, tá? É uma planície que é inundada de tempos em tempos, né? A sua biodiversidade é bem característica por conta dessas inundações, tá? Nós temos aí uma grande quantidade, principalmente de peixes, de aves, né? O Pantanal ele é um berçário natural para uma grande parte de aves, inclusive é um ponto de apoio para aves migratórias, tá? Répteis como jacaré, sucuri, mamíferos como onça, capivara, ariranhas, tá? Então ele possui um período cheio e um período seco. Nesse período cheio, né, as águas trazem nutrientes, fazendo com que na época seca brote uma grama extremamente nutritiva, fazendo com que o Pantanal seja utilizado aí incessantemente pela criação, né, de gado, tá? Pela criação de gado, certo? É uma área extremamente invadida pelo ser humano também, mas não é tão degradada pelo fato do alagamento sazonal que eles possuem, ok? Pampa. Isso aqui são os campos sulinos, né, que nós vimos lá, certo? As pradarias, né? O pampa sulino, o pampa gaúcho ali, que se caracteriza como um campo, né? Vegetação rasteira, gramínea, certo? Extremamente utilizada na agricultura e também na pecuária, tá? Então, possui características bem específicas, tá? Animais bem específicos, aves, veados, onças, certo? Em alguns momentos existe ali os aguapés, os gravatás, que são locais alagados, tá? Mas os pampas, eles já são lá na parte final do nosso país, certo? E, como eu disse para vocês, é intensamente degradado pela pecuária extensiva e pelo plantio, principalmente de trigo, em algumas regiões, tá bom? Para a gente finalizar, manguezais, tá? Os manguezais também são um ecótono, é a transição entre o ambiente de água salgada e o ambiente de água doce. O manguezal é extremamente importante porque o manguezal ele é berçário natural de espécies, tanto, né, de água doce quanto espécies de água salgada, né? Ali tem espécies específicas, né, como por exemplo, né, plantas com raízes respiratórias, né, que são os pneumatófilos, plantas halófitas que vivem em ambientes somente em ambientes salinos e assim por diante, tá bom? Pessoal, no mais é isso. Qualquer dúvida podem me procurar, pode tirar suas dúvidas comigo, tá bom?
Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Beijão. Até mais.